Moleque, agora ficou lá. Noite a todos que neste momento se integram ao nosso canal para prestarmos culto ao nosso Deus na nossa quarta devocional. Hoje, 17 de março de 2021. Quem faz aniversário hoje é a nossa queridíssima irmã Eliette Bento. E nosso abraço fraterno a esta querida irmã a quem nós amamos. Marlene também, esposa do André, também está fazendo aniversário. Helder, tá ouvindo a gente, Helder? Marlene, e Deus abençoe. São vidas preciosas para nós, e muito valiosas. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor. Quero convidar você então para esses momentos de devoção ao nosso Deus. Agradeço a equipe que conosco está na técnica e na música. E nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos, vidas tão preciosas. Vamos começar orando ao Senhor. Então eu vou pedir a Érica que nos conduza neste momento de oração, de adoração. Jesus, nós nos reunimos aqui, Senhor, como a Tua igreja. Pai amado, e queremos prestar esse culto de louvor e gratidão a Ti, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus livramentos, pela Tua misericórdia, porque até aqui o Senhor nos trouxe em paz e segurança, Senhor. Amém, Senhor. Flui, Senhor, neste lugar, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Usa-nos como instrumento vivo em Tuas mãos, Senhor. Amém, ó Deus. A Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, amém, amém. Leitura da palavra de Deus, 1 Crônicas, capítulo 16, versos 8 a 11. Você acompanha aí na projeção que está aí embaixo. E pode ler comigo. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se os corações dos que buscam ao Senhor, olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Deus supremo é isso que nós vamos dizer, é isso que nós vamos declarar, adorar, através deste belíssimo cântico.
falaram aqui que a voz de vocês tá saindo na transmissão. Então, ouvindo o que tá falando e tal. Além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Nesse primeiro momento de oração, nós vamos apresentar a Deus aquele motivo de toda quarta-feira. Nós não cansamos de orar a Deus todos os dias. E agora o fazemos como igreja, em favor desta situação, para que Deus apresse em socorrer-nos. Já está fazendo. E os erros humanos tornam este socorro divino mais demorado. Alguns países estão bem avançados na vacinação e nós aqui ainda bem lento em função de uma série de fatores. E há 17 dias nós estamos batendo recordes sobre recordes e mais recordes de mortes, de média de mortes no Brasil. Então, nós já nos aproximamos já de 300 mil mortos ceifados pela Covid. É claro que há outros mortos naturais de enfermidades, outras, coração, do câncer, etc., também, mas se calculam que sejam menores do que este ceifado por um vírus que talvez se fôssemos mais prudentes, mais obedientes, mais conscientes da importância da ciência, muitas mortes teriam sido evitadas. E nós vamos pedir ao Senhor sua misericórdia e graça. Vou pedir ao pastor Marcos que ore a Deus neste momento em favor dessa situação, pelas famílias enlutadas, pedindo também força para com a equipe que está à frente, anjos do Senhor, na frente de batalha, médicos e enfermeiras, pedindo pela situação das pessoas que estão desempregadas, pelas empresas e lojas que precisam ser fechadas para atender, que de alguma maneira haja uma compensação e que nós não tenhamos um tempo ainda mais difícil. Por favor, pastor Marcos. Exaltamos o teu nome, ó Senhor, pela tua presença em nosso meio. Amém, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque nós prestamos esse culto a Ti, em adoração e gratidão por cada vida que está aqui, Senhor, cada vida que está no lar, participando, adorando e bendizendo o Teu nome. Amém, Senhor. Deus, colocamos as vidas em Tuas mãos. Colocamos, Senhor, as pessoas que estão enfermas. Que o Teu poder, o Teu Espírito Santo vai tocando, vai sarando, curando, Senhor, de toda enfermidade, Amém, curando desse Senhor. vírus da Covid, Senhor. Amém, Em Senhor. nome de Jesus, declaramos, Senhor, cura para essas pessoas, Amém, para Senhor. essas vidas que estão enfermas. Pedimos, ó Deus, o Teu poder, a Tua unção sobre as pessoas que estão cuidando, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, as pessoas que estão de frente, Senhor, cuidando da saúde, do bem-estar dessas pessoas que estão acamadas. Amém, Senhor. Clamamos com o Teu poder, Senhor, uma solução, Jesus, para os governantes. Tu vier direcionando, Senhor, essas vidas. Amém, As pessoas que estão cuidando, Senhor, direcionando os governantes, todos os poderes constituídos desse país. Amém, Pedimos o nome de Jesus pelos empresários das empresas, Senhor, ó Deus, os funcionários, que o Senhor venha restaurar a economia desse país, Amém, restaurar a economia das cidades, para que, em Amém, nome de Jesus, pessoas sejam empregadas, Amém. pessoas sejam restauradas, Senhor, os seus empregos, Amém, os seus Senhor. salários, os seus benefícios, no nome de Jesus. Amém, Clamamos Senhor. ao Deus Altíssimo,
ao Senhor soberano Deus, Amém, para que o Senhor venha agir e atuar nesse país, em Sim, cada Senhor. cidade, em cada vida, em Sim, cada lar. Senhor. No nome de Jesus, colocamos em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha tratar e cuidar, no nome de Jesus. Amém. Amém, E amém. Sim, é assim mesmo que desejamos, esse é o anseio do nosso coração. E a leitura bíblica em Isaías 55 diz: busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Sim, talvez este versículo seja muito propício para este tempo. Um momento como esse, de tanto sofrimento, é um momento de a gente buscar a Deus. E não basta só buscar a Deus e sem nenhuma contrapartida ética, moral, de transformação de vida. Vamos pedir a misericórdia do Senhor, mas principalmente misericórdia pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, porque somos direto ou indiretamente responsáveis também por esta situação. Então, num tempo de pandemia, busca o Senhor, porque Ele é generoso em perdoar, em sarar, em curar, em abençoar. Então, nós vamos cantar esse desejo do nosso coração, de estarmos perto do Senhor, muito perto, próximo ao Senhor, em sua companhia, nesses instantes difíceis de nossa vida. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Alguns dos nossos irmãos mandaram seus pedidos de oração e eu quero registrá-los aqui. O pastor Adinei e a sua esposa, eles vieram de Roraima, estão morando aqui no Rio de Janeiro, estão participando da nossa igreja, inclusive no próximo domingo, aliás, na próxima quarta-feira, ele vai estar compartilhando a palavra, um estudo sobre o livro um trecho do livro de Êxodo. Então, certamente vai nos abençoar. E ele está pedindo, agradecendo a Deus as bênçãos que seus filhos e seus netos têm recebido aqui no Rio de Janeiro.
vieram para cá e Deus os tem abençoado. E também pede pela avó do genro dele, casado com a sua filha, o Jefferson. E este avô dele, do pai do Jefferson, aliás, avô do Jefferson, ele está com Covid lá em Roraima. A situação de Roraima é muito complicada. Roraima é talvez, entre outras, uma capital com muito risco. Não há leitos de UTI, pessoas estão morrendo antes de chegar às UTIs. Então, é uma tristeza. Então, pede oração, então, por este genro do Jefferson e pela conversão deste senhor. O triste é isso. Quando a pessoa morre sem Jesus e sem salvação. A Janete pede pela Raquel, a filha dela, que está há 2 semanas em radioterapia, e lá em São Paulo. Ela, inclusive, vai para lá ficar com as netas. Aliás, ela vai vir para o Rio, né? Então, ela vai acompanhar as filhas lá em São Paulo e a filha, a Raquel, vai fazer o tratamento aqui, onde ela já está sendo acompanhada. O irmão Carlos Michalski está mandando oração aqui, pedindo oração pela regeneração e a sobriedade na cúpula administrativa do país. Ele sempre demonstra sua indignação com a maneira que está sendo conduzida e administrada essa pandemia. E pede oração a Deus para que os corações sejam transformados. Vamos aproveitar a situação também para orar pelo novo ministro da Saúde, que é um médico, que Deus o ilumine e que tenha a coragem de fazer o que deve ser feito. A irmã Ana Cavaleiro, ela sempre uma intercessora, pedindo pelo casal Maria e Pedro Paulo, que também testaram Covid, né? E ela teve contato com esse casal e está preocupada, que Deus a poupe. O Helder, que está aqui também na câmera, ele pede pela Denise da Silva, que está internada no CTI também com Covid, né, Helder? Tendo melhoras, né? Graças a Deus é cristã. A irmã Cristina Paim também pede pela situação de saúde do seu pai, muito debilitada, o seu Walter Lopes Rodrigues. Até a nossa funcionária aqui, a Fran, mandou um pedido em favor do pastor da igreja dela, pastor Moisés Soares, porque ele está enfermo. A Viviane, esposa do Léo Dias, está pedindo pelo cunhado, isto é, pelo irmão do Léo, chamado Júnior, que também está enfermo, e também pela esposa e filha de 4 anos. O Léo também pede pelos seus pais, Dona Miriam e Luiz Carlos. Eles tiveram contato com o Júnior, que está com Covid, então que Deus possa ter compaixão deles. A nossa querida Lenise, o Edinho, querido Edinho, e o Guilherme também foram contagiados com a Covid, estão apresentando dores e sintomas não tão graves, o Edinho um pouco mais, dores das pernas, o Guilherme febre, mas que Deus possa estar com eles, também poupando aí a Ana Luísa neste momento. Então vamos orar, irmãos e irmãs, entre tantos outros que não mandaram, mas estão em sua casa pedindo a bênção do Senhor. Então acompanhe comigo, feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor por estas necessidades. Amado Pai Celestial, aqui estão estes pedidos dos teus filhos, e se o fizeram é porque têm muita necessidade e precisam da intervenção da tua graça e da tua misericórdia. Pastor Adiel agradece o teu cuidado, as tuas bênçãos sobre
seus filhos e netos aqui no Rio de Janeiro. Ele pede pela avó do seu genro, o Jefferson, que está lá com Covid, lá em Roraima. E ela precisa também de conversão e não somente de cura. E se tiver, ó Deus, que ter uma opção, a melhor coisa para a vida dela é a conversão em Jesus Cristo. Que alguém lhe possa falar a respeito de Jesus, ou ela reconheça. Abençoa a Raquel, filha da Janete, que está nesse tratamento tão longo do seu câncer, essa nova etapa de radioterapia. Senhor, que tu possas abençoá-la. Ajuda também a Janete nesta viagem a São Paulo para ficar com as netas, para que ela seja abençoada e protegida. Abençoa a nossa nação e os nossos governantes, que sejam sábios, que sejam prudentes, que sejam ágeis, que sejam sérios, que sejam exemplares, para que deem exemplo no cuidado dessa situação tão angustiante. Abençoa, Senhor, esse novo ministro da Saúde, que ele seja usado por Ti. E nós te agradecemos porque até nestas coisas Tu estás agindo, botando pessoas. E nossa esperança, ó Deus, é que, de alguma maneira, ele faça um ótimo trabalho para que essa situação se reverta. Abençoa, Senhor, o casal Maria e Pedro Paulo, por quem pede a irmã Ana Cavaleiro, que também está com Covid, e pede que a proteja, porque ela teve contato com eles. Peço que abençoe também, Senhor, a Denise da Silva, que o Helder pede, que ela seja também guardada por Ti, seja abençoada, seja livre deste mal. A irmã Cristina pedindo pelo seu pai, seu Walter, ó Deus, cuida do teu filho e o abençoe, e o cure, e o fortaleça. A Francinete pede pelo seu pastor, que está também enfermo. Tem compaixão dele, do teu servo, do teu ministro, levantando desta enfermidade. A Viviane pede pelo seu cunhado Júnior, irmão do Léo, que ele também seja curado e restabelecido, e sua esposa e sua filha possa ser protegida. Abençoa, Senhor, o Edinho, abençoa a Lenise, abençoa o Guilherme, nossos queridos irmãos que também foram acometidos, entre tantos outros. Oh Deus, abençoa-os, ajuda-os a que fiquem livres desta enfermidade o mais rapidamente possível. Nós entregamos estes pedidos nas Tuas mãos, confiados em Ti e orando em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar de novo, perto quero estar. Junto aos teus pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a Ti, Jesus.
Amados irmãos e irmãs que aqui estão e que nos assistem, nos acompanham pelo nosso canal, eu quero continuar estudando o livro de Êxodo e alguns textos deste livro para a nossa meditação e edificação. E eu quero continuar lendo aquele capítulo 3 de Êxodo. E quando falamos na quarta-feira passada sobre a sarça que ardia, o arbusto que ardia, e então Moisés naquele momento foi chamado por Deus. Ele, impressionado com aquela sarça que ardia, aproximou-se. Deus disse: não se aproxime e tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde estás é terra santa. E ali nós analisamos as 4 mensagens que Deus estava transmitindo a Moisés sobre as sandálias que ele deveria tirar. Alguém me perguntou: mas tem uma sandália da humildade. Eu falei: não, a sandália da humildade não pode ser tirada, essa sarça deve ser mantida, mas é um outro sentido. Entre outras sandálias que devem ser mantidas no nosso relacionamento com Deus. Hoje eu quero falar sobre essa chamada muito interessante, como foi a chamada de Moisés, como Deus o chamou. Primeiro, causou-lhe um impacto. No Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, ele foi levar as ovelhas que ele cuidava do seu sogro Jetro, e lá ele viu uma sarça e ficou impressionado, uma sarça, um arbusto que se queimava, mas, aliás, que tinha fogo, mas não se consumia, não se queimava. E ele foi ver aquele fenômeno e ali, então, ele teve um encontro com Deus, uma visão da manifestação de Deus. Ele não viu Deus, mas a manifestação de Deus, o que a Bíblia, que em teologia chama teofania, uma manifestação de Deus. E aí, então, Deus vai chamá-lo para uma obra especial. Vocês conhecem, Moisés é um homem talvez mais conhecido de todo o tempo, assim como Abraão, e em todas as religiões, de alguma maneira, tem uma palavra, tem uma coisa boa sempre para dizer a respeito de Moisés. Moisés foi um profeta, Moisés foi de uma linhagem de sacerdotes, embora não fosse necessariamente, mas acabou por assumir isso, e porque ele era da linhagem de Judá. Seus pais, de Levi, aliás, os seus pais eram levitas, né? E ele também era um levita. E seus pais chamavam-se Arão e Joquebede. E ele tinha mais 2 irmãos, que foi o Arão e a Miriam. Então, aqui nós vamos ver como Deus o chamou. E como Deus talvez esteja chamando muita gente. Há um chamado geral para a conversão, para o serviço cristão, para a dedicação à sua obra. E todos os irmãos desta igreja, ao se batizarem, são, de alguma maneira, vêm porque sentem que foram chamados para o serviço cristão, para a obra de Deus, para serem úteis, para serem uma bênção. E sentiram isso da parte de Deus e não recusaram esse chamado. Mas, às vezes, nessa nossa caminhada como cristãos, Deus às vezes acrescenta algumas tarefas na vida da gente e a gente nem sempre está tão disponível. No caso de Moisés, além de um chamado geral para ser do povo de Deus, ele também recebeu um chamado, digamos assim, muito difícil, muito difícil, e que certamente Deus nem me chamaria, porque eu não seria capaz, ou a maioria de nós, mas chamou Moisés porque sentiu que ele tinha preparo.
tinha preparo em dois sentidos. Primeiro, um preparo técnico, um preparo teórico, um preparo intelectual, cultural. Moisés era talvez um dos homens mais sábios do seu tempo. Ele, durante 40 anos da sua vida, ele viveu no palácio, ele foi treinado, ele conheceu a cultura. Naquele tempo, a cultura egípcia era a cultura mais avançada do seu tempo. Então, a ciência do Egito era uma ciência muito próspera. E Moisés foi treinado também como filho da filha de Faraó, porque ele foi adotado por esta princesa, e ele estava sendo treinado para ocupar cargos elevadíssimos no Império Egípcio. Mas então Deus olhou para aquele homem, mas Deus, desde o ventre, Deus já tinha separado Moisés para isso. Eu acho que Deus permitiu então que ele tivesse um tempo de preparação. Todos nós temos que ter um tempo de preparação. Quanto mais preparados, quanto mais aperfeiçoados estivermos, mais úteis seremos. Quanto mais afiada estiver a faca, melhor ela cortará. Então a gente precisa sempre de capacitação, de treinamento, de buscar a palavra. O apóstolo Paulo, antes de começar a pregar, a viajar, a ensinar, ele passou 3 anos na Arábia aprendendo mais sobre o Antigo Testamento. Ele já conhecia muito, mas ele queria conhecer mais. Ele queria fazer essas conexões do Antigo Testamento com Jesus Cristo. Nós estamos estudando aqui as conexões do Antigo com o Novo. Então, Paulo fez estas conexões durante 3 anos e depois, então, foi pregar e ensinar. O livro de Atos, capítulo 7, verso 22, Estevão estava falando sobre Moisés, e ele disse que Moisés foi educado em toda a sabedoria do Egito, ou dos egípcios, e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Então é um testemunho, e aí o Estevão vai falando sobre Moisés, o que ele fez, já no Novo Testamento, antes mesmo dele ser apedrejado. Depois também, o livro de Hebreus, quando fala dos heróis da fé, vai dizer que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Então ele teve esse preparo intelectual, um preparo que Deus reservou. Deus chama as pessoas preparadas, né? Agora, às vezes ele chama as pessoas para prepará-las. Então eu acho que o chamado de Moisés foi até antes. Depois Deus o encaminhou para um preparo, 40 anos de conhecimento, e aquilo não maculou a sua fé, não prejudicou a sua fé. E depois ele também teve um preparo, digamos assim, prático, existencial. Depois ele passou 40 anos no deserto de Midian, nas terras do seu sogro Jetro, onde ele conheceu a sua esposa, Zípora, e lá ele se tornou então uma pessoa que aprendeu muitas coisas, por exemplo, como relevo geográfico, trilhas, oásis, fontes, onde estavam as coisas, por onde ia, por onde faz. Então parece que Deus estava preparando Moisés para ser aquele guia, orientador da caminhada do povo durante todo o tempo. Então ele teve todo o conhecimento geográfico do tempo, das estações, vivido como pastor e na sua inteligência. Ele viveu entre os medianitas. Os medianitas eram os parentes assim um pouco distantes dos hebreus, mas ao que tudo indica, houve influência espiritual, e o sogro de Moisés, Jetro, era um sacerdote que de alguma forma tinha o temor de Deus no seu coração, e isso foi passado para seus filhos. Agora vamos então examinar, vocês que estão aqui olhem ali,
eu vou ler o texto e os irmãos e a gente vai fazer pequenas meditações. Primeiro, então, a chamada. Então, verso 6, estejam atentos aí vocês também. Disse ainda, eu sou o Deus, lá no meio da sarça ardente, Deus vai dizer, eu sou o Deus de seu pai de Moisés, Arão, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Como eu disse, aquela ideia de que quem visse Deus não resistiria à sua glória. E de fato Deus não se mostrou plenamente, porque conhecia a limitação, mas a voz dele e a manifestação simbólica através da sarça que ardia, ali estava Deus. Então, vejam só, Deus então, a primeira lição que a gente vai logo aprender aqui, é que Deus vê a nossa luta. A gente não pode esquecer disso, Deus vê a nossa luta. Veja o verso 7, disse então o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Essa é uma palavra boa, né, para a gente. Deus sabe como a gente está sofrendo. Deus sabe como o mundo está sofrendo. E, de certa forma, sabe também que muito desse mundo é responsável por esse próprio sofrimento. E aqueles filhos de Deus que de alguma maneira estão sofrendo com mais intensidade, Deus se solidariza e pode acreditar, Deus sabe de tudo, Deus está no comando de tudo, Deus está no controle, então Ele sabe da nossa luta, Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe da sua angústia, Ele sabe da sua dificuldade financeira e confia nele, descansa nele, continue fazendo a sua parte, continue procurando alternativas para a sua vida, que a bênção do Senhor será sobre você. Segunda lição aqui, Deus intervém em nosso favor, sempre intervém, porque não basta Ele saber o que acontece conosco, mas Ele quer fazer alguma coisa, se a gente o busca, se a gente pede a Ele a sua misericórdia e graça, Ele nos assiste. Veja o verso 8, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Então Deus quer um tempo melhor para a vida da gente, Deus quer um espaço melhor, Deus quer bênçãos maiores para a vida da gente. Deus não quer que a gente viva em sofrimento, ainda que o sofrimento possa até nos levar para a sua presença, e isso não deixa de ser uma grande bênção, mas Deus sempre quer o melhor para a gente, Deus vai agir em nosso favor. Se for para curar, Ele vai curar, se for para dar uma coisa que a gente sonha, Ele dará, se aquilo for bênção para a nossa vida, Deus vai agir, Deus vai providenciar. Então, através daquela ação com Moisés, Ele estava iniciando um processo de libertação do seu povo. Terceiro, não há vitória sem lutas. Eu nunca vi, ou poucas vezes vi, alguém receber alguma coisa sem alguma luta. Então, Deus ia libertar o seu povo, mas Ele ia usar os seus próprios filhos para ajudar nessa libertação. Não foi fácil essa libertação, não foi fácil a caminhada, não foi fácil conquistar Canaã, mas isso já estava posto desde o início. Vejam só a continuação do verso que nós lemos aí, do verso 8, que vai dizer, a terra dos cananeus, então é esta terra que mana leite e mel, não é uma terra que está lá moleza, você chega lá e desfruta, não, é uma terra que precisa ser conquistada, é uma terra que precisa ser batalhada. Eu queria ter dinheiro, você vamos conquistar, vai trabalhar, vai empreender, vai fazer a sua parte, e eu vou estar contigo, vou estar com a bênção, vai nessa direção. Então, quem acha que as coisas vêm do céu, assim, sem que você tenha que fazer qualquer esforço pessoal seu, isso está muito enganado. E
Às vezes há pregações do Evangelho que dizem assim, que as coisas vão cair do céu e que você precisa apenas fazer uma ou outra coisinha, mas não, é trabalho, é um envolvimento nosso. Então ele diz, lá é a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos feruzeus, dos heteus, dos jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Então, a vida cristã nos ensina esta que nossa luta é uma luta em que as bênçãos, elas têm que ser conquistadas. São Deus que nos dá, mas Ele nos usa para que a gente conquiste a bênção e o nosso trabalho, Deus vai conosco à frente. E aí agora a missão, qual é a missão que Ele vai dar a Moisés? Verso 10, vais, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Bom, que missãozinha fácil, tranquila. Ô faraó, deixa o meu povo ir, Deus mandou que libertasse. É claro que não seria uma missão fácil, muito difícil. Mas Deus estava designando Moisés para uma missão muito pesada, muito difícil, porque sabia que ele podia, sabia que ele ia conseguir. Mas por que Deus não faz as coisas por conta dele mesmo? Nunca foi assim, nunca será assim. Deus nos deu esse templo, mas foram os irmãos aqui que construíram com dificuldade. Deus nos deu esse prédio, Deus nos deu a nossa denominação e toda a sua... Mas fomos nós que batalhamos e a bênção dele estava conosco. Sem esta ação humana também as coisas não vão. Então, Moisés agora vai apresentar a primeira resistência, a resistência da autoestima baixa. Você pode chamar também de humildade. Veja que Moisés, diante desse desafio, eu também acho que diria a mesma coisa, e talvez você, ele vai dizer, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Eu sou um pastor de ovelhas, eu sou um Zé Moisés, eu não tenho essa condição, não tenho essa envergadura. Isso é positivo, mostra que de alguma maneira havia humildade, mas também havia a questão da autoestima. Ele tinha passado momentos difíceis há 40 anos atrás, lá no Egito. Ele saiu de lá meio que fugido por ter participado na defesa de um conterrâneo seu, israelita. Ele acabou matando um egípcio, se criou problemas, mas o tempo já havia passado, ele esteve lá no seu exílio, mas agora Deus o convoca. Ele já não se sente mais capaz, a essa altura da vida, com 80 anos, quem sou eu? Eu não sou ninguém para fazer isto. E aí vem então a provisão de Deus, vem aí a resposta de Deus. Deus então afirmou, eu estarei com você. Pronto, isso basta. Se Deus estará comigo, se Deus estará com Moisés, bastaria. Sem a presença de Deus não adianta nem grande capacidade, grande potencial e até superestima, que não vai resolver. A gente sempre tem que se achar incapaz, mas dependente da graça de Deus. Então Deus disse, eu estarei com você. Esta é a prova de que eu é quem o envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus ou a mim neste monte. Quer dizer, o projeto inicial era o povo sair do Egito e caminhar 3 dias até chegar naquele monte Sinai e ali prestar culto de adoração a Deus. Então, aí o coração de Moisés foi sendo tomado por uma série de dúvidas. A primeira dúvida é, quem está me enviando? Ele conhecia Deus, mas como é que eu vou dizer que eu fui enviado, que recebi esta comissão de Deus? É claro que muita gente diz que Deus mandou ele fazer aquilo, Deus me falou aquilo, Deus me falou aquilo, e a gente fica em dúvida, será que foi Deus mesmo? Será que não foi um sonho? Será que não é um delírio dessa turma? Será que não é um maluco aí qualquer? Então, Moisés é um homem inteligente, tinha consciência. E agora, o que eu vou chegar lá e dizer, olha, faraó,
Deus me mandou para você libertar. Olha aí, pessoal de Israel, eu estou aqui para comandar vocês. Então Deus vai responder. Aí Moisés vai dizer, verso 12: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou, e a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? O que eu vou dizer a respeito disso? Então Deus vai responder, eu sou. Diga a eles que eu sou, mandou. E o verso 14 disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Então essa expressão aí do Yahvé, eu sou o que sou, eu sou o que sou, eu sou o eterno. Eu sou o que sempre fui, eu sou o que sempre serei, eu sou o que não muda, eu sou a presença permanente, eu sou, ele é o grande eu sou, e o seu filho também tomou para si, como parte da Trindade, esta condição do eu sou, isto é que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Verso 15, disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês, esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Pois bem, e aí, o que eu vou dizer para esse povo? Então a mensagem que Deus mandou para que Moisés dissesse foi a seguinte: vá, reúna as autoridades de Israel. Lá no Egito, mesmo a situação de escravidão, eles tinham um grupo de líderes anciãos que comandava, que dava de alguma forma uma assistência espiritual. Reúne essas autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. E aí então Moisés vai fazer uma segunda pergunta. Ele está certo, ninguém aceita uma missão tão dura, tão difícil, sem entender todas as coisas. Primeiro, como o pessoal dos israelitas vão me receber? E agora ele vai fazer outra pergunta, e que demonstra um pouco da sua incerteza, naquele momento. Moisés então respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Isso é mentira, você está enganando, isso não é verdade, o que eu vou fazer? Eu não vou ter argumento, eu digo, foi Deus mesmo, foi o eu sou, foi o grande eu sou. Então Deus, sabendo que isso poderia acontecer, então apresentou para Moisés 3 sinais que ele deveria fazer. E ele ensaiou, é tão interessante isso, ele ensaiou estes sinais com Moisés. E Deus então disse, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Então pega essa vara e joga no chão. E quando ele jogou no chão, a vara se transformou numa serpente. Moisés deu um pulo para trás, assustado. Agora você vai e pega essa serpente pelo rabo. E quando você pegar, a vara novamente se transformou em vara. Então ele ficou assim, maravilhado com aquela situação. Depois também ele fez outro sinal para Moisés, para que ele pudesse então fazer o que devia fazer. E mais outro sinal, um dos sinais foi inclusive quando você pega a água do rio e joga no chão, e ela vai se transformar em sangue. Então diante desses sinais, eles não poderão de forma nenhuma negar que você foi enviado por Deus. Um sinal que também Deus treinou com ele, bastante
chocante, ele diz: põe a mão no seu peito. E ele pôs a mão no peito por baixo da roupa. Agora tira sua mão. Quando ele tirou, a mão dele estava esbranquiçada, toda de lepra. E ele disse: agora põe a sua mão de volta. E ele pôs a mão de volta e tira. E ela estava totalmente curada. Então faça esses 3 sinais diante deles. Eles não vão ter como não entender que você veio de Deus e que a sua palavra é verdadeira e que a sua missão é uma missão divina. Eu fico sempre pensando, por que Deus não falou diretamente para essa turma? Por que Deus não foi lá e disse para aquela liderança? Porque Deus sempre opta por usar o outro ser humano dos seus escolhidos para fazer a coisa. Não sei, essa é uma questão que me intriga, que Deus tinha o poder de resolver isso com mais tranquilidade, mas Ele sempre está usando as pessoas. É para dizer a mim e a você que o meu trabalho, o trabalho de vocês é um trabalho que Deus espera que façamos. E Ele nos designou para músicos, instrumentistas, ministros da palavra, diáconos, membros dos seus filhos da igreja, para nós fazermos o trabalho que Ele deseja que façamos. Ele pode até nem precisar de nós, fazer por si mesmo, mas Ele não quer isso. Ele quer que nós atuemos e nós trabalhemos em parceria com Ele. Aí Moisés vai apresentar a segunda resistência. A segunda resistência dele foi a dificuldade de comunicação. Verso 10, vejam só. E aí, nós já estamos aqui no capítulo 4, né? Não, ainda não, no capítulo 3. Verso 10, disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes a teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, Aí vem a resposta de Moisés: Senhor, eu não sei falar bem, eu tenho dificuldade de falar. Alguns achavam alguns interpretam que ele era gago. Então, uma pessoa com gagueira, ela tem dificuldade de falar, as pessoas riem. Então, é uma luta, naquele nervosismo, a pessoa não se expressa bem. Outros já entendem que aquela dificuldade que ele tinha de falar, talvez seja pela maneira dura e rude. Moisés sempre foi muito sincero, foi muito direto, o que era certo, o que era errado, ele não tinha muita diplomacia. Então ele disse: eu não sou a pessoa adequada para falar, eu tenho essa dificuldade. Então, aí Deus vai responder: mas quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo, o mudo, quem lhe concede vista ou lhe torna cego? Não sou eu o Senhor? Aí verso 12, agora pois vai e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Interessante, por que Deus não curou Moisés daquela gagueira? Ou se fosse gagueira, ou daquela dificuldade de falar, daquela situação limitada que ele tinha de se expressar, alguma rouquidão ou alguma coisa que ele dizia que a sua língua era pesada, então as palavras lhe pesavam a boca. Tem gente que fala melhor do que escreve, outros escrevem melhor que falam. Eu, por exemplo, escrevo melhor do que falo, né? Eu sinto isso, mas outros falam melhor e às vezes na hora de escrever não consegue. Então tem gente que tem um pouco mais de dificuldade de falar, de se expressar, e se expressa de outras maneiras. Moisés reconheceu isso, essa sua dificuldade, mas ele não pediu a Deus para curá-lo, mas também Deus não disse que ia curá-lo. Ele disse: eu vou usar você a si mesmo. É que nem o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, aquilo atrapalhava ele, era talvez uma doença. Ele pediu: Senhor, me cura, mas Paulo pediu, mas Deus não atendeu. Moisés nem pediu, nem Deus tomou a providência para fazer isso, porque Deus queria usar Moisés do jeito que ele estava. Então, aí vem uma terceira resistência de Moisés, o verso 13. Respondeu-lhe, porém, Moisés, olha, com mais uma resistência: ah, Senhor, peço que envies outra pessoa.
a coisa que eu mais vejo aqui na igreja, às vezes é isso. Você olha para uma pessoa, aquela pessoa é formidável, se daria bem naquele ministério, podia fazer aquele trabalho tão dedicadamente. A gente vai lá, pastor, eu não tenho muito tempo. Pastor, eu não acho que eu sou capaz. Pastor, escolhe outra pessoa. Isso dá uma tristeza no coração da gente, quando veem as pessoas capacitadas. E Moisés era capacitado, e Deus sabia disso. Moisés tinha experiência do deserto, Moisés tinha experiência intelectual. Moisés foi capaz de escrever 5 livros, possivelmente o de Jó também. Moisés foi capaz de escrever toda a legislação do povo de Israel. Então ele foi um legislador fantástico, ele foi um dos líderes mais extraordinários e mais lembrados de todos os tempos. Ele comandou 2,5 milhões de pessoas no meio de deserto, no meio de críticas, no meio de murmurações, no meio de sofrimento. Então ele é um homem realmente extraordinário, e Deus sabia que ele tinha resistência, que ele tinha capacidade. E às vezes Deus mexe com o coração da igreja e descobre pessoas que podem ser úteis a uma determinada tarefa, mas as pessoas vão apresentando resistência. E aí eu entendo exatamente o que aconteceu com Deus. Veja só, verso 14. Então o Senhor se irou. Deus ficou já começando a ficar aborrecido com Moisés. Já 3 resistências. Eu estou convidando você, e você colocando obstáculo. Então, e disse: você não tem o seu irmão. Aí Deus já vai providenciar Arão, o levita. Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Você falará com ele e ele lhe dirá que ele deve, e você lhe dirá, e ele vai dizer: eu estarei com você quando falarem e lhes direi o que fazer. Verso 16, assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Verso 17, logo leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Então, Deus sabe que a gente tem limitação, né? Então, eu às vezes fico assim pensando, eu acho que está passando o horário de eu parar. Eu já não estou enxergando tão bem. Talvez eu já esteja sendo assim um pouco, criando um constrangimento para a igreja. Mas, cada vez que eu penso nisso, alguma coisa acontece. Eu estava pensando nisso, o ano passado a igreja me deu um tablet maior, e eu posso agora enxergar melhor. Eu tenho tantos outros recursos que vão aparecendo, e a gente, então, enquanto eu senti de Deus que eu sou útil, mesmo com todas as limitações, minhas fragilidades, a gente deve continuar. E Moisés disse, Deus reconheceu a dificuldade de Moisés, então botou Arão. Moisés era muito positivo, era muito direto, era muito palavra dura, ou podia ter uma gagueira, mas Arão não. Arão era mais tranquilo, mais diplomata, às vezes Moisés falava uma coisa, ele traduzia de uma maneira mais tranquila, sem criar mal-estar. Então, Deus coloca sempre pessoas que de alguma maneira equilibram a gente. Então, aquela parceria Moisés e Arão foi muito boa. A parceria Marcelene e Valmir, uma parceria muito boa. Então, um ajuda o outro, um aperfeiçoa o outro, um cuida do outro. As parcerias de casa é para nos abençoar, para equilibrar a gente, para a gente ser pessoas mais abençoadas. Então, diante de tudo isso, com toda essa resistência, diante da resposta de Deus, até o momento que Deus quase que perdeu a paciência, Moisés então aceitou, foi lá no seu sogro Jetro e pediu permissão para ele ir para o seu povo lá, para o Egito, para tentar fazer o trabalho que Deus mandou. E o Jetro disse, vai em paz. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que a gente tenha o nosso coração voltado para servir ao Senhor com todo amor, e que a gente não fique criando obstáculos para o Senhor usar a nossa vida. Se Ele nos chamou, se Ele está tocando o nosso coração para fazer uma, faça
com todas as suas limitações, procure se aperfeiçoar, mas faça, atenda a chamada, não crie obstáculos, não põe outras prioridades na frente do Senhor e da obra do Senhor. Nós vamos cantar este hino que, de alguma maneira, também é um convite à nossa consagração ao Deus Todo-Poderoso. O hino que nós vamos cantar é o hino do nosso inário para o culto cristão. Que segurança eu sou de Jesus. A nossa segurança não está em nós. Nós somos falhos, imperfeitos, não sabemos falar direito. Tem muita gente que diz, eu não evangelizo porque eu não sei falar direito. Mas nem vai procurar se aperfeiçoar, nem vai experimentar e vai crescer na experiência. Então, pense bem, você tem Jesus, a segurança sua vem do Espírito Santo e do Senhor Jesus na sua vida. E é isso que nós vamos cantar. Resto de semana abençoado, protegidos, cuidados, providos pelo Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Senhor, e a consolação, o conforto e a cura que vem da Trindade Divina ministrada pelo Espírito Santo, sejam com todos, teu povo em toda a terra espalhado, agora e para sempre. Amém e amém.